Aqui estamos nós, queridos, com 269 dias em propósito. Qual é o nosso propósito? Quero te convidar a fazer parte dele. O propósito é leitura total da Bíblia. Hoje nós vamos finalizar mais um livro do Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias, dos profetas menores, né? Quero lembrar você que de repente está chegando que profeta menor, quando é mencionado na Bíblia, não é porque ele seja de menor valor ou de menor potencial, é simplesmente porque o livro em si é pequeno comparado aos grandes profetas como Jeremias, Isaías, enfim, que nós já passamos por eles também, tá certo? Então nós vamos romper hoje, finalizando o livro do profeta Zacarias. Vamos então no nosso próximo devocional falar sobre Malaquias e aí logo depois já vamos adentrar no Novo Testamento, tá certo? Então é de suma importância que eu e você, que somos cristãos, que decidimos, né, tomamos essa maravilhosa decisão em nossas vidas, que nós possamos conhecer a palavra, queridos. Olha só, essa palavra, ela realmente nos liberta. Essa palavra nos faz prosperar. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada que vai iluminando o nosso caminho. Então nós já não andamos mais em trevas nem em escuridão, porque agora nós temos realmente uma luz que vai nos apontando o que fazer, para onde ir, qual o melhor caminho e qual o melhor passo a dar, quais são os próximos passos a serem dados. Então, a palavra de Deus, o Senhor, Ele quer fazer isso conosco, nos conduzir em triunfo, né? Nos mostrar o melhor caminho. A vontade dele para as nossas vidas, diz lá em Romanos 12:2, que ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é isso, ela é boa, agradável e perfeita. Mas talvez você esteja se questionando agora, mas minha irmã, se essa é a vontade de Deus, por que é que nem todo mundo desfruta do melhor, do perfeito, do que é agradável da parte de Deus? Porque, queridos, é necessário, obrigatoriamente, você entende, há um pré-requisito para que você experimente a vontade de Deus. E o pré-requisito é: deixe essa palavra, ou seja, deixe a minha palavra, deixe Jesus, deixe Cristo mudar a sua mente, renovar a sua mente. Você precisa se deixar ser mudado. Você não pode se conformar ou se amoldar aos padrões deste mundo. Queridos, e cada dia que estão se passando os dias, né? Nós temos percebido isso, os dias realmente são maus. Então, para que você não se perca, ou então não se amolde a esse padrão, achando que é a vontade de Deus, que é o padrão de Deus para todas as pessoas, conheça mais de Deus. Então esse é o meu convite para você, tá bom? Para que eu não me prolongue, eu quero já convidar você então a orar comigo agora. Eu vou te dar um resumão do que nós falamos de Jeremias até aqui e vou te contar hoje então dos capítulos aqui 12 a 14, bem rapidamente, como é que finalizou aqui o livro do profeta Zacarias, tá bom? Então antes de mais nada, deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Fecha os seus olhos e vamos orar. Você que pode, tá bom? Pai, nós te damos graças por esse tempo. Nós oramos ao Senhor agora, te agradecendo, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós cremos, Pai, que a sua vontade para nós é se fazer conhecido. Pai, a sua palavra inclusive nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, Pai, pode pedir ao Senhor, porque a todos o Senhor dá de boa vontade, a todos o Senhor dá, Pai, a ponto de nós ficarmos satisfeitos e recebermos. Então, Pai, nós oramos juntos agora para que a sabedoria do Senhor venha sobre nós. Uma sabedoria do alto, Pai, uma sabedoria que realmente está acima do natural, para que nós possamos, Senhor, ir num mergulho mais profundo acerca da Tua palavra, acerca de quem o Senhor é, Pai. Esse é o nosso objetivo, conhecer mais do Senhor. Então nós oramos, Pai, pedimos a Ti, nos ajude, Pai, nos conduza para que possamos ser assertivos em tudo quanto nós fizermos. Esse é o desejo do nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Seja grato ao Senhor por esse dia, porque você está vivo e por mais um dia que o Senhor está permitindo, você está aqui, tá bom? Meu pastor,
Graça e paz, amém? Vamos lá então, queridos. Como eu falei para vocês, eu vou dar um feedback para você do livro do profeta Zacarias. O que aconteceu então até aqui? Começamos então no capítulo 1, você se recorda, nós fizemos 2 devocionais anteriores, dando aquele resumão do que estava acontecendo no livro do profeta Zacarias até aqui. Então, nós falamos aqui, queridos, acerca das visões que o profeta Zacarias teve. Você lembra dessas visões? Então, o Senhor deu visões ao profeta Zacarias e essas visões tinham uma finalidade. Eram visões, assim, queridos, muito diferentes, sabe? Mas nós percebemos que no Antigo Testamento o Senhor se revelava muito assim, através de visões para os profetas. Então, aqui com Zacarias não foi diferente. O Senhor usou muito, né, acerca de visões. Nós vemos aqui 8 visões, falamos sobre elas, né, no início aqui do livro do profeta Zacarias. Falamos também, queridos, que esse era um tempo onde Zacarias estava incentivando o povo para a reconstrução do templo. Porque você lembra que o povo havia sido levado cativo para a Babilônia, porque eles não consideraram a voz dos profetas. Você lembra disso? Então, por causa da maldade do coração daqueles homens, eles foram levados cativos para a Babilônia. E resumindo, Jerusalém foi totalmente destruída, né? Então aqui Zacarias também, nós falamos sobre isso aqui no início desses capítulos, que havia um incentivo, mas mas Zacarias falava para eles, olha só, vocês devem se arrepender, vocês devem voltar para o Senhor, porque senão vocês vão acabar fazendo o mesmo que os seus antepassados fizeram. Então Zacarias dava esse alerta para o povo, né, para que eles não cometessem os mesmos erros, né, queridos, para que eles então pudessem desfrutar das promessas que o Senhor estava falando, que iria se cumprir aqui, tá certo? Então nós falamos sobre isso nos devocionais anteriores. O livro do profeta Zacarias, nós estamos vencendo ele hoje com 3 devocionais. 2 já fizemos e hoje é o último, tá? Então tô te dando aqui o feedback de como é que nós passamos por esses dias aí em Zacarias, né? Falamos também, queridos, algo bem importante. Havia aqui nesse tempo, uma levada de pastores muito maus que estavam maltratando as suas ovelhas, né? Então o Senhor também dá ênfase falando acerca desses maus pastores, que eles pagariam um preço realmente, entre aspas, alto, viu? Ele iria pagar um preço alto. Eles iriam, né? Todos os pastores maus que estavam maltratando as suas ovelhas. Ele está dizendo aqui, ó, vocês irão pagar um preço alto. Falamos sobre isso no devocional anterior. Tô aqui só te atualizando, tá certo? Para você saber acerca do que é, né, que o Senhor estava aqui usando então Zacarias. E como é que então finaliza? Finaliza, queridos, a partir do capítulo 12, que é onde nós estamos hoje, 12, 13 e 14. O Senhor então dando mais uma palavra aqui ao profeta Zacarias, uma palavra de esperança, né? É o que diz aqui a partir do capítulo 12, e um anúncio que o Senhor fez, né? Dizendo aqui que ele diz que ele colocaria alicerces na terra. Então aqui nós vamos perceber o Senhor dizendo nessa palavra de esperança, né, para aquele povo que estava com expectativa no que Deus iria fazer. Ele diz o seguinte, olha, eu farei de Jerusalém, ele está dizendo, um grande exército. Um grande exército. E ele está dizendo, naquele dia eu farei com que todos os cavalos, porque também falamos sobre esses cavalos, inclusive em visões que Zacarias teve, né? Esses cavalos e cavaleiros que estavam sobre olhar toda a terra, queridos, amando do Senhor, você entende? Então ele está dizendo, ó, o próprio Deus, naquele dia diz o Senhor, eu farei com que os cavalos fiquem apavorados e os cavaleiros loucos. O povo de Jerusalém achou força no Senhor, o seu Deus. Agora entenda, só para ficar bem legal aqui o contexto, para fazer sentido para você. Haviam inimigos do povo de Deus nessa época. Então o Senhor estava dizendo que o povo de Jerusalém iria triunfar, o Senhor iria dar vitória a eles, entende? O Senhor está dizendo aqui, olha, todo o povo de Israel vai chorar. Por quê? Porque qual era o plano do Senhor? Era realmente destruir todas as nações que acabaram marchando contra Jerusalém. Queridos, por mais que o próprio Deus houvesse autorizado, porque eu queria te dizer, tudo que aconteceu a Jerusalém foi o próprio Deus quem permitiu. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nos livros anteriores, nós percebemos isso, né? Por causa do endurecimento de coração daquele povo. Mas aqui, queridos, Deus está dizendo, olha,
o meu plano é destruir todas as nações que marcharam contra Jerusalém. E ele está dizendo, então eu derramarei o meu espírito de ação de graça e de oração sobre toda a família de Davi e sobre todo o povo de Jerusalém. E todos olharão para aquele a quem atravessaram a lança. Ele está dizendo que todo o povo de Israel, queridos, aqui para você entender, diante desse tempo, o povo iria chorar. E cada família iria chorar em particular, o Senhor estava dizendo aqui. E ele disse mais, ele disse, olha, naquele dia haverá uma fonte que jorrará do povo de Israel, dos habitantes de Jerusalém, para limpá-los de todos os seus pecados e impurezas. Queridos, o Senhor mais uma vez deu ênfase aqui dizendo que todos os falsos ídolos, né, todos eles seriam, queridos, inclusive, eliminados. Bênção demais. E como é que finaliza o capítulo 13? Mais uma vez falando acerca dos maus pastores. Ele está dizendo aqui que todos os maus pastores, né? Ele está dizendo, fira o pastor, porque essas ovelhas acabaram padecendo por causa deles, né? E, queridos, uma parte do povo de Israel realmente morreu, né? É o que diz a palavra. E a parte, queridos, que se salvou, uma terça parte, é a quantia que diz aqui, o Senhor iria purificar. É o que está dizendo aqui. Ele iria passar pelo fogo e iria purificar como ouro, para que eles confiassem no Senhor, é o que ele está dizendo aqui, e que eles passassem a invocar o nome do Senhor. E aí o Senhor está dizendo, então eu os ouvirei e direi, vocês são o meu povo, e eles dirão, o Senhor é o nosso Deus. Amém? Como é que finalizou então o capítulo 14? Já vamos finalizar. Então, mais uma vez no capítulo 14, lá vem o Senhor com uma palavra de esperança e assim finaliza o livro do profeta Zacarias. O Senhor dizendo mais uma vez, fiquem atentos, porque o dia do Senhor está se aproximando, e você sabe disso, né? Ele realmente está bem próximo. Aqui o Senhor realmente veio, né? Nós sabemos que já houve a primeira vinda, mas sabemos que haverá uma segunda vinda. Então aqui ele está dizendo, ó, está se aproximando. Nesse dia o Senhor reunirá todas as nações para lutarem contra Jerusalém. Mas, queridos, enfim, a palavra também vai dizer que o Senhor virá em socorro dos seus santos, né? Que foi o que aconteceu. E ele diz aqui, continuando, que o Senhor será rei sobre toda a terra. E naquele dia haverá apenas um Senhor, e o seu nome será o único nome. Toda a terra se transformará numa enorme planície, mas Jerusalém, ele está dizendo, ficará no seu lugar elevado. Jerusalém será habitada finalmente em segurança e nunca mais será amaldiçoada ou destruída. O Senhor então vai mandar, o Senhor está dizendo aqui que todos aqueles, lembra que estavam lutando contra Jerusalém, ele está dizendo então que mandaria uma praga contra esse povo. E sabe como é que finaliza? Ele dizendo que então as nações ficarão completamente, sabe as nações que estavam indo para afrontar e destruir Jerusalém em outro tempo. Então ele está dizendo, olha, as nações ficarão completamente confusas e apavoradas. Os seus soldados lutarão contra eles mesmos, sabe? Lutarão entre si e eles se matarão. É o que está dizendo a palavra. E no final das contas, sabe, queridos, é o que o Senhor está dizendo. Aqui bem no finalzinho. A verdade, ele está dizendo que então todos os que vierem adorar poderão usar, né? Houveram aqui, queridos, sacrifícios em vasilhas, haviam peças, né? No templo, ele está dizendo que todas essas peças seriam então novamente consagradas ao Senhor, né? Todas elas. Então, finaliza aqui o livro de Zacarias dando essa ênfase aqui sobre esses detalhes, mais uma vez, do templo do Senhor. O Senhor também dizendo aqui como seria, né, acerca dos inimigos do povo de Deus, ele seria, né, o seu ajudador. O Senhor realmente iria tomar frente de tudo isso. Foi o que nós lemos aqui. Ele está dizendo então que seria com todo o povo, com os seus santos. E, queridos, claro, uma coisa que deu muita ênfase também, para não finalizarmos sem dar ênfase nesse ponto importantíssimo, é que também o livro de Zacarias está falando acerca do futuro reino messiânico. Fala muito acerca do Messias aqui, né? Nós percebemos isso quando fazemos a leitura. Fala acerca da reconstrução do templo, mas fala também, né, queridos, sobre aquele que estava por vir, né, que era o Messias, que era o próprio Cristo, né, queridos, e foi realmente o que aconteceu, tá certo? Então, ó,
Finalizamos aqui mais um livro, o livro do profeta Zacarias. Próximo devocional, vamos finalizar com Malaquias. Malaquias é curtinho, nós temos apenas aqui em Malaquias 4 capítulos. Vamos finalizá-lo em um vídeo e assim nós vamos adentrar no Novo Testamento. Meu convite para você, marca aí na sua agenda para que todos os dias você esteja conosco aqui, fazendo esse devocional do Novo Testamento e, claro, né, tendo um crescimento exponencial acerca de conhecimento mesmo de Deus. Tá bom? Essa é a minha expectativa e o meu convite para você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e um grande abraço para você.